O Luciano Heng, o velho da Havan, deu uma banana para os seus antigos colegas bolsonaristas, calando todos eles por conta do chilique que está sendo dado pelos bolsonaristas por conta da retirada da isenção para as compras feitas em Shopee e AliExpress. O Bolsonaro está até chamando o Luciano Heng de comunista ali nos bastidores. Essa medida do governo é uma medida impopular, porque para nós, consumidores, vai acabar ficando mais caro mesmo os produtos comprados pelo e-commerce estrangeiro. Mas é muito bom para o setor de varejos, por isso que o Luciano Heng ele está festejando essa decisão do governo. Mas pelo fato de ser uma medida impopular, a comunicação do governo precisava ter sido mais cautelosa, precisava ter sido mais bem feita. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários, o que você gosta quando um bolsonarista cala os seus pares e o que você achou dessa medida do governo Lula? É boa, ruim ou necessária? Deixe seu like se você gosta quando os bolsonaristas ficam em silêncio e se inscreva no canal. Essa medida, pessoal, ela agradou o Luciano Heng porque já era uma discussão que estava sendo arrastada por um bom tempo. Inclusive, o Luciano Heng ele estava buscando aproximações com o governo Lula já fazia aí mais ou menos um mês e pouco. Eu até fiz um comentário sobre o abandono que o Luciano Heng fez ao governo Bolsonaro ou ao bolsonarismo, link aqui no card. Só que o Luciano Heng ele tem reclamado muito dessas empresas de e-commerce estrangeiro, Shopee, AliExpress e afins, porque não é somente um problema para o Luciano Heng, mas para todas as empresas de varejo. Claro, especificamente para o Luciano Heng existem problemas maiores, porque a Havan não é muito bem desenvolvida no e-commerce, mas é claro que essas empresas internacionais, elas se beneficiam muito por uma fiscalização muito branda, principalmente as fiscalizações trabalhistas. Nós temos muita mão de obra ali em trabalho precário, em condições bem ruins, o que favorece uma concorrência desleal no preço. E é óbvio que é estranho o Luciano Heng, que sempre foi um combatente da esquerda, sempre ofendeu os esquerdistas, sempre ofendeu a esquerda, era alguém que propagava as ideias da direita, reclamar do liberalismo econômico, porque esse tipo de concorrência nos preços tem a ver justamente com o liberalismo econômico que ele tanto defendia. Eu entendo o ponto do Luciano Heng, claro, porque isso acaba afetando as próprias relações de trabalho e a economia nacional, mas, é claro, é um pouco de hipocrisia por parte do Luciano Heng, que até se reuniu pela primeira vez na sua história, agora em 2023, com sindicalistas. Sim, o Luciano Heng se reuniu com sindicalistas, com lideranças da UGT, para poder discutir soluções para o problema que vem se arrastando desde o governo Bolsonaro. Em 2022, o Luciano Heng e outros empresários importantes do setor de varejo se reuniram com o Bolsonaro para tentar discutir soluções para o problema. Em 2022, durante o governo Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes já vinha discutindo as taxações sobre o mercado e-commerce internacional. Só que isso não prosperou, ainda mais em época de campanha, porque é uma medida impopular. E as palavras do Luciano Heng para justificar esse encontro com os sindicalistas é porque o comércio desleal, essa concorrência desleal que o próprio chama de contrabando, acaba afetando pequenas, médias e inclusive grandes empresas, no caso da Havan. E isso acaba prejudicando a geração de empregos e os postos de trabalho. Por isso que os sindicatos também têm interesses, porque ninguém quer fechamento de postos de trabalho, porque é uma concorrência desleal por todos os motivos que nós falamos anteriormente aqui no vídeo. E o que acabou acontecendo? É uma confusão imensa com relação ao fim do benefício. Basicamente o que acontece é o seguinte: se você, pessoa física, vai comprar de uma empresa no exterior, você já tem que pagar a tributação. Entretanto, se você compra de uma pessoa física no exterior, você tem uma isenção de tributos em até $50. Então, compras até $50 de pessoa física para pessoa física, você não paga absolutamente nada de imposto. Só que como que funciona? Quando você vai comprar, por exemplo, do Magazine Luiza aqui no Brasil, você não compra diretamente do Magazine Luiza, é um marketplace, ou seja, ali dentro é uma plataforma que pessoas físicas vendem produtos ali dentro. Não são necessariamente empresas que vendem produtos dentro do Magazine Luiza. É a mesma coisa que funciona com AliExpress, com Shopee e afins. Só que existem ali
mecanismos para burlar a tributação aqui no Brasil. Então muitas empresas acabam abrindo ou não abrindo contas com pessoas físicas e fazendo pacotes de até $50 e revendendo para o Brasil, para burlar a tributação. A Receita Federal suspeita desses casos e vê que tem pessoas fazendo uso indevido desse benefício. Só que não tem como nós avaliarmos todo o fluxo de comércio internacional dessas importações. A Receita Federal não tem como fazer isso. Por esse motivo que o benefício ele vai ser extinguido. Mas, óbvio que a comunicação do governo foi muito mal feita e confusa. Ninguém entendeu direito o que está acontecendo ou o que vai acontecer, dando assim de mão beijada a reclamação dos bolsonaristas. Porque, pessoal, a comunicação foi muito mal feita. Houve uma confusão, primeiro teve a Secom, depois foi a Janja, aí quando o estrago estava feito com essa medida super impopular, entrou o Felipe Neto e outros influenciadores digitais, uma bagunça só. Olha, e tudo isso, pessoal, é culpa da Secom, a Secretaria de Comunicação do Governo, que é chefiada pelo Paulo Pimenta. Nós estamos criticando esse Paulo Pimenta já há muito tempo, inclusive o próprio Lula tem criticado ele internamente. Ele é péssimo, ele é um incompetente, não serve para ser ministro, já deveria ter sido demitido há muito tempo. Por quê, pessoal? Quando você vai fazer esse tipo de ação, que é uma ação negativa, causa impacto, então a comunicação precisa ser muito bem feita. Porque estão falando, olha, vai aumentar o tributo. Não vai aumentar nenhum tipo de tributo. O Haddad não vai taxar as compras feitas do exterior, as importações. O que vai acontecer é a retirada de um benefício. Na prática vai ser basicamente a mesma coisa, mas se a comunicação fosse melhor, fosse mais elaborada, todo o desgaste não iria acontecer ou poderia ter sido reduzido. Mas a Secom não teve a competência necessária, porque o Paulo Pimenta ele é um incompetente, para poder lidar com toda essa situação. E o desgaste veio. Porém, é uma medida necessária. É uma medida impopular? Sim, mas é uma medida necessária. Primeiro, porque o arcabouço fiscal do Fernando Haddad vai depender de um aumento da arrecadação. E você fazer a redução ou tirar a isenção fiscal, você ajuda a aumentar a arrecadação do arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Segundo, essas empresas têm utilizado as isenções e também mutretas para burlar a lei no Brasil, beneficiando-se inclusive de trabalho degradante no exterior. E nós não podemos tolerar um trabalho degradante nos dias atuais, mesmo que seja no exterior, lá sabe-se lá onde, no interior da Ásia. Então era necessário mesmo essa taxação, ou melhor, essa retirada da isenção, até para a geração de empregos aqui dentro do Brasil, no setor de varejo. Mas como a comunicação foi muito mal feita, acabou causando todos esses problemas. Eu espero que o governo Lula possa melhorar a comunicação e eu vejo que uma forma disso acontecer é com a retirada do Paulo Pimenta da Secom.